Leonardo Oliveira, o que falar das explicações do Roger? O Roger é muito claro, né? Ele admite a atuação abaixo, ele diz, olha, foi falado no vestiário, tinha de jogar na mesma intensidade do adversário para, depois disso, tecnicamente mostrar a sua superioridade. Em mais de um momento ele fala de um adversário que está lutando num campeonato diferente do Inter, e aí eu discordo do Roger, eu vou bater nessa tecla. O campeonato do Inter é o campeonato de 45 pontos. O primeiro campeonato do Inter é esse. Se o Inter garantir os 45 pontos na metade do retorno, ok, passa para fase 2, vai buscar algo maior. Mas o Inter precisa ter muito claro que o campeonato dele é de 45 pontos e o Inter está jogando para buscar 45 pontos. Pela bola que o Inter está jogando, eu não vejo tantos sinais de evolução no time assim, eu não consigo ver, né? Pode ser uma limitação minha, mas enfim, eu não vejo o time do Inter com algum conceito de jogo, alguma ideia clara de jogo. Entendo a emergência do técnico, entendo a pressão que entendo o momento que passa o Internacional, entendo o desmanche que está vendo no time, perdendo jogadores importantes. Hoje o Inter tinha um zagueiro que não sabe se vai ou se fica, e é o melhor zagueiro do grupo. E ele não entrou justamente por isso, porque a cabeça dele deve estar um trevo. O Bustos se foi, o Maurício se foi, o lado direito se foi. E ele está recebendo jogadores e está repondo. Mas eu não vejo evolução no time do Inter. Eu vejo um Inter esforçado, empenhado, e isso o Roger tem conseguido fazer. E é o que ele disse na entrevista. Agora é lamber as feridas, agora é mobilizar de novo, as críticas virão, mas é estar junto, estar sólido lá dentro do vestiário para sair dessa situação. Mas, enfim, não foi uma boa atuação do Inter, o Roger admitiu, né? O Inter não conseguiu igualar na intensidade, muitas vezes, com o Atlético Goianiense, e aí não conseguiu fazer valer a superioridade técnica dele. Não foi um bom jogo do Inter, talvez tenha sido o pior jogo sob o comando do Roger, mas foi o pior, porém não foi muito distante do cenário que a gente está vendo. E o Inter precisa sim acender o alerta, porque ou o Inter melhora muito tecnicamente, e há uma possibilidade ali na frente de ter o Alário semana que vem, como disse o Felipe Duarte, o Borré, ou daqui a pouco o Alan Patrick, e começa a ter mais alternativas, hoje já teve algumas mais, e melhora tecnicamente, ou o Inter vai pregar muito susto na sua torcida. Tem de melhorar, tem de evoluir rapidamente, e o próprio Roger sabe disso. Falando nisso, desde que o Roger assumiu o comando técnico do Inter, qual é a campanha que ele tem, Lucas Arruda? São 7 jogos, Gabardo, no comando do Internacional, com 1 vitória, 4 empates e 2 derrotas. O Roger tem 33% de aproveitamento, ou seja, fez 1/3 da pontuação total. É muito pouco, né? Muito pouco. Aliás, né, Leonardo, tem muita coisa errada, né? O Inter, quando saiu, o Kudê, demorou um tempo ali que não precisava, né? Foi ruim para ter a reposição do cargo de técnico. O Inter agora, no momento importante de contratações, trocou o diretor e não tem um executivo de futebol contratado, né? Não tem nenhuma perspectiva ainda de quando que isso possa acontecer. Pois o Felipe Duarte pode trazer mais informações para a gente. O Inter não tem lateral direito. Né? Então puxa vida, as contratações que chegaram, as contratações caras, nenhuma deu certo até agora. Então, tem muita coisa que não está funcionando no Internacional nessa temporada. A gente está em metade de agosto, mais da segunda quinzena de agosto. Dia 18. E o Inter está procurando um time, um padrão de jogo, uma ideia de jogo. O Inter está recebendo jogador na terça e botando no campo no domingo. Não é normal o que está acontecendo com o Inter. O Inter está mexendo, Gabardo, em todas as camadas do vestiário. Eu tenho insistido nisso. O Inter está mexendo no comando do vestiário. Inclusive o papel do vice de futebol é diferente com o novo vice de futebol. O Inter está mexeu na comissão técnica, aí tu troca processos, ideia de jogo, métodos de treinamento. E o Inter está mexendo no time. O Inter está trocando o time. O Tabata fez o segundo jogo. O Tabata chegou quando? Faz 10 dias. Em 10 dias fez 2 jogos como titular em 90 minutos. E foi um acréscimo. Tecnicamente ele é muito bom jogador. O Roger tem descoberto alternativas. O Ricardo Matias é uma alternativa que ele está apostando. Mas enfim, chega o segundo tempo, a situação aperta e o Inter acredita que o Ricardo Matias, que há 15 dias estava treinando no Sub-20, até tinha um enrosco lá no Sub-20, que ele teria, enfim, tinha alguma questãozinha lá, porque ele estava até meio fora da ideia do time, não estava jogando, mas o Ricardo Matias vira a solução para o segundo tempo. Tem entrado com personalidade, tem entrado bem, é um menino, tem 17 anos, tem muita força, tem muito futuro, mas para ver a situação do Inter. O Inter espera que o Ricardo Matias resolva no segundo tempo. O Gabriel Carvalho, de 16 anos, virou a referência técnica. Aliás,
Esse jogador é muito diferente. O Inter tem um diamante na mão. Esse jogador é muito diferente. A personalidade dele com 16 anos. A questão toda é que o coletivo do Inter precisa melhorar para que esses garotos tenham uma estabilidade, tenham uma tranquilidade. Eles estão entrando na fumaceira e estão dando boa resposta. Mas olha o cenário do Inter. Um de 16 e um de 17 entram para dar a solução. Enfim, o Inter precisa rapidamente estabilizar, encontrar soluções, adotar um padrão de jogo, não pode ficar mudando a todo jogo. Hoje o Inter tentou sair jogando pelo chão. Quarta-feira era só balão pro centroavante. O Inter precisa definir uma forma de jogar e buscar essa forma de jogar. Vai melhorar quando entrar o Borré e o Alan Patrick? Acredito que sim. Mas a tranquilidade vem quando tu define um norte. E me parece que o Roger ainda está tateando, está em busca desse norte. Agora, o Vaguinha, Leonardo, a gente fala, e com justiça, da má fase do Ener Valencia, que não consegue jogar bem, que não consegue marcar gols. Agora tem um outro centroavante que foi uma contratação importante do Inter aí, que é simplesmente constrangedor ver ele em campo, né? Tô falando do Lucas Alário. O gol que ele perdeu hoje foi um negócio inacreditável, né? Parece um veterano em campo, né? Com todo respeito. Ele fez o mais difícil, que era errar o gol hoje. É um cruzamento muito bom do Ricardo Matias, a bola como tem que ser, né? Chapada, com força, para passar pelos zagueiros e chegar no companheiro. E chegou no companheiro, né? Só que aí o Alário cabeceou para cima, conseguiu jogar para fora. O resumo do cenário Valência, do cenário não, da questão Valência é esse. Sai o Valência do time, entra quem? Entra o Alário. Piora. Não porque o Alário errou um gol. Não é isso. É que o time perde... É até difícil falar isso, porque nos últimos jogos nem está tendo isso, né? O Valência não está conseguindo nem entregar o básico, que é a pressão ao zagueiro, que é o domínio de bola, tentar uma combinação de jogada, né? Um drible, como ele fez contra o Bahia, por exemplo, né? Numa arrancada, chegar na frente do gol, ele erra o gol, mas pelo menos ele consegue. Nos últimos jogos nem isso ele conseguiu, tá? Mas vamos lá, ele tecnicamente eu acho que ele vai conseguir recuperar, tá? Eu acho que ele consegue recuperar tecnicamente o mínimo. Algo que o Alário não entrega. O Alário não consegue entregar nada. Nada. E ainda quando a bola tá na frente dele para ele finalizar, mesmo assim ele não consegue botar na casinha. Então realmente assim, é frustrante. Eu sempre, quando falo aqui, Gabardo, procuro me dirigir ao torcedor do Inter, mas é difícil, cara. É duro. Eu concordo com tudo que o Léo falou da questão de o Inter tá se reformulando, né? O processo do Inter é de reformulação. Mas, Léo, mesmo assim, Léo, com toda essa dificuldade, com enchente, com desgaste físico, com os desfalques, sem o Borré, com o Valência com a fase ruim, com os meninos, mesmo assim, o Inter não pode perder o jogo pro Atlético Goianiense. Em nenhuma circunstância o Inter pode perder pro Atlético Goianiense. Em nenhuma, seja qual for a maior dificuldade. Pega aí, escolhe a maior dificuldade delas todas. Soma. Não pode perder pro Atlético Goianiense. Tu não pode dar esse desgosto pro torcedor. Com todo respeito ao Atlético Goianiense, mas a campanha, eu falo da campanha, do momento do time, não do clube, né? Eu falo do momento do time. Não ganharam um jogo dentro de casa, Gabardo. Não ganharam um joguinho, mísero jogo. Quem é que ganhou do Atlético? Quais foram os times que ganharam do Atlético Goianiense? Que ganharam? E tem vários, né? Me cita dois aí. Vamos pegar aqui com mais tranquilidade, mas eu quero dizer que ele tinha vencido só do Fluminense e do Vitória, viu? Só 2 times tinham perdido pra ele. Então, assim, ele não tinha vencido em casa, né? Por que esses times têm dificuldade de vencer em casa, esses times menores? Porque eles têm incapacidade de propor jogo. E hoje, Vaguinha, o Goianiense foi quem propôs jogo. Tirando os primeiros 10, 12 minutos que ele ficou com as linhas mais baixas e o Inter até perdeu uma chance com o Wesley. Claro que foi uma bola cruzada na área, uma falta, aí a bola reboteia e ele bota de novo na área pro Wesley. Mas tirando esses 12 minutos, o Atlético Goianiense propôs jogo o tempo todo. O Inter jogou na individualidade do Wesley, Wagner.